Mas o que será que um neurocientista tem a dizer a respeito da técnica Manaki? Olá, sou o Marcos Manaco, muito bem-vindo ao canal Manaki for All. Eu sou o criador da técnica Manaki, técnica energética universalista de expansão consciencial, podendo atingir a sua autocura. Nesta semana, eu passei por uma situação totalmente diferente da minha vida, totalmente diferente com o Manaki, e algo muito positivo, muito grandioso, algo que afirma como essa técnica ela pode trazer benefícios enormes para todos nós, né? Eu estive essa semana em 2 podcasts, e 2 podcasts de 2 grandes amigos meus. O primeiro podcast que eu tive foi o Fritamente, do Dan, né? E foi nesse podcast que um neurocientista analisou a técnica Manaki. E o segundo podcast que eu estive também foi num podcast de um grande amigo meu, que é o Raul Ferreira Neto, do podcast Sem Limites. 2 podcasts incríveis, 2 grandes amigos meus. No primeiro podcast, no Fritamente, eu já estive lá, não uma, mas 2 vezes já recebi 2 troféus de participação. É muito legal, a gente participa lá, ganha vários mimos, a gente ganha troféu, a gente ganha camiseta, a gente ganha pote de pipoca, ganha imã de geladeira, enfim, eles têm esse carinho muito grande pelas pessoas que participam do podcast. E a primeira vez que eu participei desse podcast, também estava lá conosco o Dinho Alves, que era o co-host junto com o Dan. E o Dan me convidou para ir pela segunda vez, que ele falou: Marcos, você poderia fazer uma gravação conosco, um podcast? Eu vou estar trazendo o doutor Hugo Felipe. Ele é neurocientista, ele vai levar uma máquina que analisa o cérebro em tempo real. E de repente seria muito interessante você fazer uma ativação do Manaki para a gente ver o que acontece de fato, fisicamente, né? Como que o cérebro ele reage através de uma ativação de Manaki. E eu prontamente aceitei, né? Porque o Dan é um cara muito especial. Na verdade, eu já estive no Fritamente 3 vezes. Uma das vezes foi no lançamento do novo espaço dele, do novo estúdio dele, que se chama Floresta. Um lugar maravilhoso, um estúdio incrível, com várias salas, várias possibilidades de vivência, muito legal, sensacional. Então ele me convidou e eu fui lá gravar esse podcast e estava lá o doutor Hugo Felipe. Eu não o conhecia, eu conheci ele no dia desse podcast e a gente mal conseguiu se falar antes do podcast, porque eu cheguei um pouco atrasado, eu confesso que eu cheguei um pouco atrasado nesse podcast, porque juntou aquele combo, né? Chuva e São Paulo. Aí eu acabei chegando atrasado, o podcast era para iniciar 3 horas da tarde, acabou iniciando 3h30. Mas enfim, acabou dando tudo certo. Foi um podcast de 3 horas e 20, para vocês terem uma ideia. Eu vou deixar aqui no link da descrição esse podcast incrível para que vocês possam acompanhar de ponta a ponta essa entrevista tão incrível. Então eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês do Dr. Hugo Felipe, tá? Ele é psicólogo clínico, neurocientista clínico, mentor, palestrante, autor e comunicador, né? Ele é graduado em psicologia com ênfase clínica, atua com neurociência tradicional desde 2006 e é especialista em neurociência clínica computacional. E também ele é professor de pós-graduação. Enfim, ele tem várias formações, né? E tem cerca de mais ou menos 16 formações terapêuticas extras, além de todas as faculdades que ele estudou. E é legal que ele é coautor de 6 livros já, né, abordando temas como medicina integrativa,
distúrbios do sono e reprogramação mental. Olha só, temas muito interessantes. E ele trabalha com uma máquina de neurometria clínica. E o que isso significa? É um equipamento com uma tecnologia que é uma coisa que é muito bacana, que ela é 100% brasileira, né? Desenvolvida para avaliar e tratar o sistema nervoso de forma não invasiva. Né? Ele trabalhou na fábrica também desse equipamento por 6 anos, né? Onde atuou também na área comercial e como professor técnico. Então, eu vou passar algumas características da máquina para ficar mais claro da gente poder entender. Tá? É uma máquina que ela atua em tempo real. Né? Ela utiliza sensores, uma faixa neuroencefálica na cabeça e um sensor na mão não dominante. No caso, a gente utilizou lá no Dan, né? Colocou na cabeça dele e colocou na mão esquerda dele, tá? Para captar sinais do corpo e exibi-los em software. O sistema permite visualizar o cérebro em 3D e o acionamento de glândulas e ondas cerebrais instantaneamente, tá? Ele avalia as ondas cerebrais, ele avalia o sistema nervoso autônomo, ele avalia a reserva funcional, né? Ele também vê o fluxo sanguíneo, temperatura periférica, oxigenação cerebral funcional, batimentos cardíacos, entre várias e outras coisas, né? E uma coisa muito interessante é que cada vez que a gente conversava, cada reação do Dan com o aparelho, a gente via já a mudança instantânea do cérebro dele, né? Então isso é muito legal. E uma coisa muito incrível desse aparelho, que ele possui um registro da Anvisa, né? Ele é certificado pela Anvisa, além de selos do Inmetro e ter um banco científico próprio. Então, olha o peso e a seriedade que é esse equipamento, né? Que ele faz essa neurometria, né? Então, o objetivo central dessa máquina, né, segundo o Dr. Hugo, é avaliar, identificar, tratar e treinar o paciente para que ele alcance qualidade de vida sem a dependência exclusiva de medicamentos tradicionais em alguns casos, né? Então, abre também uma gama incrível de N possibilidades. E depois de toda a conversa que nós tivemos, mais de 3 horas de conversa, chegou o momento de fazermos esse teste. O Dan colocou a faixa para ter análise cerebral e eu fiz uma ativação da técnica Manaki. E o resultado foi simplesmente incrível, simplesmente incrível. E eu vou colocar aqui para vocês acompanharem agora como que foi a reação e o que o doutor Hugo Felipe concluiu através da ativação da técnica Manaki. Manaki, Manaki, Manaki. Manaki, Manaki, Manaki. Manaki, Manaki, Manaki. Gratidão, gratidão, gratidão. Toda egrégora presente. Todos os elementais, todos os encantados, todos os multidimensionais, muito obrigado. Gratidão aos mentores guardiões de todos presentes. Que todos possam receber todas as ferramentas necessárias para concluir o seu propósito, sua missão, sempre conectados ao amor e à luz. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Aho. Desconectando e fechando o campo. E vamos voltando aos poucos. Vamos voltando para agora. Respirando profundamente.
Mexendo os pés, as mãos e bom. Muito bem. Durante todo o processo, equilibrou simpático para simpático? Obrigado aí, mano. O controle de ansiedade estava em 40, isso subiu para Mas já voltou, já o controle. Eu É. tava baixando, se a gente não tivesse aqui, eu Então, acho de que 40 foi para 52. Então, aqui as duas frequências equilibraram. A resposta, a reação neuroemocional ficou tudo azul o tempo todo. O cérebro dele ficou tudo na cor azul e na cor da pele o tempo todo. E uma coisa que eu percebi, estabilizou o sangue também, aumentou a produção de onda teta e delta, o coração permaneceu 76 por minuto, aumentou a quantidade de oxigênio funcional, e tanto que ainda está ativa, está bastante. E uma coisa que chamou muita atenção, Marcos, quando você você usou cores, né? Uhum. Dourado, Rosa azul, e azul. rosa e azul. Principalmente na azul, quando você falou, né, o mantra do Chokurei, Uhum. foi o ponto máximo de equilíbrio. Uhum. Nas 3 cores. Uhum. O Chokurei e o Hanshan Shonen, né, que fala? Honchazen Shonen. Isso, também. Uhum. Mas o Chokurei foi até mais. Uhum. No caso aqui que nós estamos aplicando junto ao Dan. Sim. Pode ser que em outras pessoas Sim. ele reaja de outra forma. Sim. Mas aí fica, né, uma coisa que a gente pode depois juntar as forças e começar a mensurar Claro, isso, com certeza. que a gente vê, e depois a gente pode até fazer uma publicação científica disso mais adiante. Sim, claro. Né, de a gente ver isso. Vamos olhar depois por que só mais no Chokurei do que nos outros. Uhum. Por que no azul? Então, para isso a gente tem que ter o espectro de ver e aí trazer uma quantidade X de pessoas e depois a gente fazer o levantamento dos dados. Ótimo. E unir tudo isso. Uhum. Então chamou muita atenção. Que houve equilíbrio, houve. Uhum. Houve equilíbrio, assim, foi um negócio fantástico Uhum. desde do início, né, de tudo que você fez. Uhum. Aí, respondendo a pergunta, é João, né? Paulo. Por que quando acabou, voltou tudo como estava? Porque no final o Marcos tirou o campo. Não, é Uhum. impressionante, porque o controle da ansiedade estava indo, chegou nos 50 e acabou. Aí, voltou. Chegou a 52. Então, durante o procedimento que o Marcos fez, tudo foi extremamente positivo, foi benéfico para você. Então, ou seja, isso explica que estava havendo uma contemplação, uma conexão, uma soma do que ele estava fazendo junto a você. Né? Só que quando ele termina o procedimento e sai, aí fica só você, e fica só a sua essência divina, então volta tudo ao normal. Ainda bem. Ainda bem. A gente tem que olhar para isso. Né? Mas, tá refletindo ainda, aumentou sua onda alfa, mantém a oxigenação do seu cérebro, que é o oxigênio bom, ou seja, a relação do seu coração e cérebro Tá perfeito. tá boa, Tá porque, boa. porque ele está mantendo o que ele ativou. Por mais que já faz, sei lá, 2, 3 minutos que passou, então você ainda está recebendo os benefícios. Isso é importante. Então, isso para a gente mostrar para a audiência, assim, eu não quis ficar falando durante o processo, para não atrapalhar também a concentração dele. Uhum. E outra, como você está com hipersensibilidade na pineal, tudo que eu falasse aqui ia interferir. Entendeu? Entendi. Uhum. Agora, se você tivesse com um fone, onde você tivesse ouvindo somente a voz dele, Aí você poderia falar. aí eu poderia estar explicando para não te gerar interferência. Sim. Entendeu? Até nesse caso, né, você poderia estar num outro ambiente, aqui dentro de toda a estrutura que vocês têm, para não haver interferência nenhuma, né, nem da minha energia, nem da minha fala, né, e aí eu estaria explicando tudo isso full time, real time, em tempo real. Tá? Mas olha que interessante, a reação-resposta ficou tudo azul o tempo todo. E olha, você está ainda tendo benefício, porque a quantidade de oxigênio funcional sua, ela não está só alta, ela está aumentando. Então isso é bom.
seu coração manteve, ó, a produção de onda θ aumentou, né? A beta ela tá alta porque você está ouvindo, está vendo, está prestando atenção, então seu cérebro ele não está só em estado de vigília, ele está em vigília e está ativo ao mesmo tempo. Tanto que se a gente olhar aqui, ó, eu vou voltar o zoom, né? Aqui, ó. Agora você está olhando, então aqui está, agora você conseguiu anular. Então você baixou a frequência aqui, lembra? A cor da pele é baixa a frequência. Mas por dentro ele está ativo. Se eu virar aqui, a gente consegue ver os vermelhos por baixo. Só que assim, o nível de equilíbrio que você conseguiu, você só estava ouvindo, sentindo, internalizando o que o Marcos estava fazendo. Então, foi extremamente positivo. Então, funciona. E nós fizemos aqui uma prática rápida. Sim. Imagina um dia todo com o Marcos, né? Já podemos lançar aqui a ideia. Fazer um evento onde nós vamos, né, pegar, não uma pessoa só, várias pessoas ao longo das práticas que o Marcos traz. Eu vou monitorando, a gente vai catalogando tudo isso, a gente vai registrando tudo isso e mostrando em tempo real para as pessoas o benefício de estar passando pela o seu método. Como chama seu método? Manaki. Manaki. Qual a tradução do Manaki? Então, é o que eu criei o nome, né? O Mana, que vem a partir da parte energética e mentalização, e o Ki através da energia vital. O Manaki. Ah, o Manaki. Não, chama Manaki. Ah, Manaki. Isso, tá. isso. Entendi. Olha que legal, a gente pode até conversar e fazer a validação técnica ou até mesmo científica da sua metodologia. Porque deu resultado, né? Sim. Pode fazer também depois com mantra, né? Pra ver como é que atua. Mas já é interessante, o João estava aqui. O Léo, você estava olhando para cá? Você viu? Então, você viu na hora que ele encerrou, fechou, terminou o campo, na hora. Não, e eu estava analisando literalmente, eu estava de olho na televisão para ver as mudanças, que é o que o Paulo falou. A mudança de tudo foi muito, drástica, assim, tipo... E o maior benefício de todos, tá aqui, ó. Olha como aumentou a quantidade de oxigenação do cérebro dele. E agora já está passando, sei lá, 8, 9, 10 minutos que você finalizou, só que ele ainda está tendo benefício. Bom então, demais. Isso é fundamental, isso é que fenomenal. Legal. E esse é o diferencial do seu método, um dos, né? Não é o único. Sim. Um dos diferenciais do seu método Manaki. Essa ideia de como você começou a medir, ela estava em 50, ela baixou para 40. E quando ele entrou, subiu para 52. Quando ele parou, tirou, voltou para 40 de novo. Que esse controle de ansiedade, quanto mais para a direita é melhor. Então. Entendeu? Ele piorou, na verdade. Mas é porque você está prestando atenção, você está preocupado. E tava caminhando para chegar pro amarelo ali. Se tivesse no lugar. Então, é que ele fez pouco. Viu só como precisa sair fora? Eu falo para vocês. Assim, ó, é que ele fez. Só sair fora. Ó, ele fez por pouco tempo. Sim. Mas vamos essa supor, porra pra vocês tomarem conta aí, ó. Se você ficasse meia hora, 40 minutos, por exemplo, ou só uma hora. Meu, o bagulho ia bater no verde. Isso, com certeza. Que no caso é uma sessão minha, entendeu? Então. Que é o tempo, né, Marcos? Sim. Então, essa foi a nossa função aqui. Que bom, que legal. Demonstrar muito bacana, a eficácia. Agora, como você tinha comentado nos bastidores antes de começar, e se der tempo ainda, porque já são 6h24. Não, vamos exploradaço. Ele tinha comentado de cantar, acho que cantar um mantra, né? E aí, se quiser, a gente consegue ver, ou marca um outro momento. Vamos, né, Léo? Vai bater 3 horas, né? Já bateu, já. Já bateu, já. Então, estamos 3 horas ao vivo. Que aí a gente vai conversar bastante, né, doutor? Sim, sim. Não, olha que legal, cara, porque isso aí então é uma comprovação. Forma, exato. Você acaba aí com os céticos, né? Que exato, então provas, científico, vezes, né? Exato. Ó, Léo, lê os comentários aí, ó. Pode tirar isso aqui, doutor? Pode. Vou... Tira de mim, pelo amor de Deus. Não tem um comentário. Meu, Win, pessoal, que maravilhoso, eu amei, senti uma paz tão grande, que incrível. Foi transformador. Aí colocaram, essa técnica tem me ajudado muito. Gratidão, Rodrigo Mascavos. Michele, parabéns pela live, top. Obrigado por esse podcast lindo. Muitos ensinamentos preciosos. Viu só? Que incrível. Que alegria, né? De poder fazer uma ativação
e ter essa comprovação por um grande estudioso da área, né? E a coisa mais interessante que vocês viram durante essa ativação, que ao término o Dr. Hugo Felipe ainda me pergunta, qual que é o nome dessa técnica? É Manaki, é o Manaki, enfim. Eu tentei explicar rapidamente para ele o nome da técnica, né? Pra vocês verem que realmente foi algo feito ali sem combinar, sem nada, né? A gente se conheceu na hora e a gente fez essa vivência e teve essas conclusões tão incríveis, né? Então eu acho maravilhoso, porque ter também esse tipo de comprovação, né? Através de técnicas, através de equipamentos, né? Equipamentos certificados, não só pelo Inmetro, mas pela Anvisa também. Então, se você tem alguma dúvida com relação à técnica Manaki, esse vídeo explica muito, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês também, não só o link desse vídeo completo, vou deixar também o Instagram do Dr. Hugo Felipe para vocês acompanharem todo o trabalho dele. Também através do Instagram dele vocês conhecerem vários outros podcasts que ele já contribuiu nessa jornada, tá bom? E algo incrível, eu adorei, fiquei muito feliz e espero poder ter mais e mais materiais que concluem, inclusive até tecnicamente, a técnica Manaki, né? Então isso só nos traz mais alegria, força e certeza do que está sendo feito. Porque quando você faz algo de coração, de alma, e você vê as pessoas tendo os resultados que tem, pessoas, crianças, pets, plantas, enfim, você se coloca à disposição e faz, e se pode colocar num teste desse, pode até ser considerado um teste de fogo. De repente, quem teria a coragem de estar fazendo um teste desse para todo mundo ver, para todo mundo acompanhar ao vivo como que um organismo, como que um cérebro, como que aquela técnica atua em tempo real, né? Então foi algo muito incrível. Então eu compartilho com vocês esse vídeo maravilhoso. Espero que vocês possam compartilhar com o máximo de pessoas possível. Peço para que vocês possam se inscrever e dar o like nesse vídeo maravilhoso, tá bom? E quem quiser saber mais a respeito da técnica Manaki, eu vou deixar aqui esse QR Code para que você possa também estar fazendo o agendamento dessa terapia tão maravilhosa. E eu também gostaria de estar te convidando para estar colocando aqui nos comentários qual a graça que você já recebeu através da técnica Manaki, seja fisicamente, seja energeticamente ou consciencialmente. Coloque aqui nos comentários, compartilhe para que as pessoas possam ver, se conectar e fazerem parte também dessa egrégora do bem, dessa egrégora de luz. Gostaria de deixar minha gratidão ao Raul Ferreira Neto pelo podcast incrível que fizemos essa semana, pela entrevista primorosa que ele conduziu. Gostaria de dizer para vocês também que brevemente estarei junto da grande terapeuta Aline Rosa fazendo uma ativação de Manaki junto com a energia da Kundalini. Vai ser algo muito incrível. Serão vivências terapêuticas presenciais. Deixo aqui meu agradecimento também ao Dan do podcast Fritamente pela essa grandiosa oportunidade, que foi graças a ele que eu pude fazer essa experiência incrível, né? E agradecer também ao Dr. Hugo Felipe por essa oportunidade de, através desse equipamento de neurometria, poder atingir todos esses resultados e trazer todas essas conclusões através
da técnica Manaqui. Então eu te convido também para se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Quem quiser fazer parte do grupo de membros que apoiam esse canal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Manaqui, despertando sempre o melhor que há em ti. Gratidão. Sejam muito bem-vindos ao canal Manaqui for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaqui, uma técnica energética universalista de autoconhecimento e autocura. Dentro desse canal vou trazer muitos conteúdos a respeito da técnica Manaqui e também vários estudos, dos meus estudos a respeito da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu te convido a você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa egrégora de luz e de estudos junto comigo. Se você quiser saber mais a respeito da técnica Manaqui ou até agendar uma sessão, entre no site www.manaqiforall.com.br ou através das minhas redes sociais, @ManaqiForAll. Manaqui, despertando o melhor que há em ti.